O leão é o verde da selva, mas pode ser morto por hienas. Não, isso aí qualquer um pode ser morto por A hiena. águia pode ser considerada Pois é. a rainha do ar, mas à noite fica completamente indefesa contra as corujas. E se falamos do mundo submarino, parece que simplesmente Alien não shrimp. tem ninguém igual às orcas aqui. Mas não é bem assim. Hoje, você descobrirá para que as orcas precisam da língua das baleias, por que brincam com outros animais, como invadem as praias e quem consegue matar essa rainha dos oceanos. Vamos lá! Um canhão. Eu acho que eu não preciso nem apresentar as orcas. Elas são predadores Frio ele. enormes, pretos e brancos e simplesmente espertas pra caramba. Sem brincadeira, para entender o quão poderosas são as orcas, basta dizer que elas têm um plano elaborado para cada caçada. Dependendo de quem exatamente será o futuro almoço, as orcas, que quase sempre caçam em grupos, escolhem uma determinada estratégia. Por exemplo, para comer um tubarão, ele precisa estar desorientado. Para um cardume de peixes pequenos, fazer algo como um carrossel de bolhas funcionará. E quando se trata de baleias, é melhor ver com os próprios olhos. O ataque segue um esquema brutal, mas eficaz. As Caralho. orcas se revezam para empurrar, morder e puxar a baleia pelas nadadeiras. Caralho! E, normalmente, exaurem a presa. Mesmo com a diferença de tamanho, isso acaba cansando. Imagine que vários cachorros de tamanho médio te mordam ao mesmo tempo e depois ainda tentem afogar você. Sim, as orcas bloqueiam o orifício de respiração da baleia e, após uma perseguição que pode durar horas, o gigante exausto se afoga. And then the final strike. As baleias, é claro, bicha é podem ser desgraçada, variadas. véi. Algumas delas, especialmente as mais jovens, não são muito maiores do que as próprias orcas. Mas, e que tal uma baleia azul? Esta é considerada a maior criatura que já existiu em nosso planeta. Seu peso é de mais de 170 toneladas. Vamos comê-la! Aparentemente, é isso que pensaram essas orcas. E começaram a empurrá-la. Caralho, olha pra Imagine aí, só que algumas orcas, que na verdade não passam de golfinhos com dentes, colocaram uma baleia azul pra correr. Até mesmo esse gigante prefere não mexer com elas. E Mas como é na que maioria corre? das vezes, as presas das orcas são os filhotes de baleia. Isso é tão comum que as baleias até protegem os descendentes de outras espécies, se puderem. Por exemplo, um dia, umas jubartes foram vistas protegendo uma pequena baleia cinza, e ela já estava morta. Elas simplesmente não deixaram as orcas terminarem o que começaram, talvez porque elas saibam o que acontece com a presa. Afinal, as orcas são frescas para comer. Os filhotes de jubartes são um de seus alimentos favoritos, e Eu não muitas sabia vezes, dessa não. as orcas comem apenas a sua língua e deixam o resto da carcaça para outros animais. Por quê? Bem, aparentemente essa parte é especialmente saborosa. Aliás, o mesmo acontece com os tubarões. As orcas comem apenas o fígado, pois contém substâncias nutritivas. Ou seja, os tubarões são como vitaminas. Sabe, estou aqui falando sobre como as orcas caçam 1, 2, 3 animais marinhos. Será possível que ninguém é páreo para elas? Liga de boi pra caralho. Só a cachalote. As orcas atacam as fêmeas e filhotes dessa espécie, mas tentam ficar longe dos machos. A cauda pesada e poderosa dessa baleia é capaz de desferir golpes potencialmente mortais. A força exata desses golpes é desconhecida, mas um cachalote adulto pesa cerca de 80 toneladas. Isso é cerca de 10 vezes o tamanho de um clássico ônibus de 2 andares Roadmaster. As orcas não teriam chance se o cachalote fosse um pouco mais agressivo e mais inteligente. A maioria das baleias são enormes, mas quando a inteligência foi distribuída, elas com certeza estavam na fila para pegar suas caudas. E se a cachalote fosse tão inteligente quanto um humano? Ei, você do outro lado da tela, o que você faria se fosse uma cachalote sendo atacada por uma orca do nada? Com certeza viraria rápido e batia com a cauda. Não. Quem sabe usaria os dentes? Para com Cada isso, um para deles com pesa isso. 1 quilo. Seria bom começar a usá-los. Para com isso, para com Outro predador capaz de repelir a orca é o tubarão branco. Também? Você sabe, aquele bicho assustador com um olhar assassino. As orcas são consideradas os únicos inimigos naturais dos tubarões brancos. E, se o tubarão conseguir morder primeiro, suas fileiras de dentes afiados podem perfurar até a pele mais grossa.
Acho que justamente essa espécie é capaz de É vencer doido. essa luta se atacar primeiro. Caso contrário, entrará em ação Ó. a estratégia especial de caça. A estratégia dos Na prova, múrgalo. com sua cauda larga, a orca empurra o tubarão para a superfície, depois o deixa atordoado. E então, a orca, como se possuísse algum conhecimento da biologia do tubarão, vira a vítima, deixando-a em estupor e paralisando-a. Bom apetite! E ela coma Então, fora d'água pra não quem comer com água pode salgada, vencer pra não uma salgar a orca? carne. Pensei nas arraias, mas elas fazem O homem parte do calcinha, ele consegue cardápio. sair ileso Os do morcego. crocodilos de água salgada têm uma força de mordida incrível e uma pele Porque- grossa que nenhuma orca conseguiria morder, mas a boca deles simplesmente não se abre o suficiente para morder algo tão grande. Você tem alguma ideia? Escreva-as nos comentários e nós com certeza iremos lê-las. Como eu já disse, as orcas têm várias técnicas de caça comprovadas que usam dependendo da presa, do ambiente, talvez dependendo do humor também, ou do horóscopo. Mas uma delas, em particular, me impressionou. Cuidado com suas mãos. Ou Caralho, os caras deles. meteram uma onda. As focas costumam Frio sair William é da minha água pica, e meu ficar em irmão. Aí, blocos ó. de gelo para descansar. Pega esse frio aí, negão. Mas ameaça aqui, o que Frio William significa aí, que ó. dá pra relaxar, balançando. Pega aí esse Free Willy do terror. É muito Terror da pesada porra! para subir em um bloco de gelo e comer uma foca. Mas ela sempre pode chamar seus brothers para ajudar. Vários Ai, desses velho, predadores que se bicho alinham, filha de uma correm puta, e, meu irmão. então, param bem em frente do bloco de gelo, criando uma onda que simplesmente derruba a presa. Filho da puta, velho. Gehen Sie hoch und ja, zack. As orcas só precisam pegá-la na água. Nada é complicado nisso, elas fazem isso o tempo todo. Às vezes, porém, a presa consegue escalar de volta para o gelo. Nesse caso, o ataque com a onda enorme é repetido, de novo, e de novo, e de novo. Ninguém tem pressa, sabia? Oh, jetzt. Oh. Como você provavelmente já percebeu, as orcas são predadoras espertas e implacáveis que... Que isso? Ah, mais um saiu voando, meio baixo, provavelmente pela chuva. Sim, além de suas outras qualidades, as orcas são conhecidas por sua brincadeira um tanto estranha. Pesada. Elas brincam como verdadeiras psicopatas. Aí, velho. Brincadeira No de sentido fila da mais puta. literal da palavra. Não, sério, olha só. Em vez de apenas comer a infeliz foca, as orcas as usam como uma bola. De novo e de novo. Às vezes, é como um treino, só para não perder suas habilidades Porque matadoras. essa saiu Às da vezes, Disney, pô. é Tá uma botando os demonstração para a brinquedos geração em prática. jovem. Aí, ó, galera que E, gostar às do Free vezes, Willy aí. O jogo é apenas um jogo. As orcas matam porque estão entediadas. Ei, Steve, o que vamos fazer esta noite? Vamos jogar outros animais até que eles morram. Aliás, não são só as focas que sofrem assim. Pode ser uma raia, uma tartaruga ou até um pinguim. Meu Deus, ele é uma ave. Na verdade, as orcas gostam mesmo de comer pinguins. Ao contrário de outras pobres criaturas emplumadas Oxe, eu do menu, dava uma bicuda eles nesse não pinguim, podem véi. simplesmente voar para longe. Era vendo a Eles precisam batendo no pinguim. buscar Vai salvação embora, meu irmão. Vai pra lá. antes Digo, do lugar. ali, ó. Quando tem uma pessoa por perto. Oxi. Pinguim, você está bem? Porca, emborcar o barco. Alguém viu o Kowalski? Mas um barco não oferece 100% de Pô, o bicho proteção. é desgraçado Além disso, demais. nem mesmo a terra pode salvar. Porque se uma orca decidir se banquetear com alguém, ela alcançará seu objetivo. Os leões marinhos, que praticamente vivem em terra, parecem um desafio, ou a presa perfeita para brincar. De que outra forma chamar esse modo de caça em que a orca quase pula em terra para pegar seu lanche, fugindo com o resto de suas forças? Como se não houvesse muitas outras presas no mar, pelas quais não é necessário violar as leis da natureza e ir para a terra firme. No entanto, olhe para ela. Que leis? Ela quer um leão marinho. Às vezes, esse desejo pode se transformar em um problema sério para a orca. Na rede, você pode encontrar um monte de vídeos em que esses predadores se deixaram levar pela caça, perderam a vazante e, pois é, ficaram presos. I hear ya. What can I do for you, sweetie? Dá para ouvir os leões Nada, meu amor. marinhos rindo em algum lugar à distância. Nessa situação, a orca tem apenas uma opção de salvação: ser ajudada pelas pessoas e esperar que a maré volte a encher. Obviamente, ninguém vai arrastar um animal enorme, pesando de 3 a 5 toneladas, para a água por conta própria. E no caso de não haver pessoas por perto, bem, é a seleção natural em ação. Não posso dizer que sem a ajuda humana, a população de orcas teria diminuído muito, mas várias dezenas desses predadores marinhos definitivamente devem suas vidas às pessoas.
Talvez seja por isso que, às vezes, elas brincam conosco com tanta alegria. Felizmente, não como fazem as focas. É hora Pelo da vingança, menos, né? não normalmente. Tudo parece muito inocente, até engraçado. Chega a ser fofo. Por exemplo, esta orca chamada Luna foi abandonada por sua família e está tão acostumada com as pessoas que se comporta como um cachorrinho brincalhão. Um cachorrinho do mar de várias toneladas. Observando como as orcas brincam com as pessoas, acabamos esquecendo que elas são predadoras ferozes, que simplesmente não têm igual no mar. E se você assistiu Free Willy, provavelmente não consegue se livrar da sensação de que está sendo descaradamente enganado. E é verdade, Hollywood é o principal mentiroso aqui. Mesmo aquelas orcas que se Pega essa apresentam lacrada em aí. aquários não são criaturas fofas e bem-humoradas. O exemplo mais impressionante e assustador é Tilikum, um macho treinado que se envolveu em pelo menos 3 assassinatos de humanos. O primeiro foi Kelty Barn, que escorregou e caiu na piscina onde estavam Tilikum e mais 2 orcas. Eles jogaram a garota com a boca entre si, enfiaram na água e não a deixaram flutuar. Kelty se afogou. A segunda vítima foi um homem que entrou na piscina de Tilikum depois que o aquário fechou, mas o terceiro ataque a um humano foi o mais terrível. A experiente treinadora Dawn Brancho foi arrastada para a água pelos Dawn Brancho foi cabelos foda. logo no início de um show. Diante foda. dos espantados espectadores, Tilikum acariciava a vítima como se fosse um brinquedo. Quando Dawn conseguiu escapar, ela já havia morrido. E quanto ao assassino, bem, ele logo voltou a se apresentar. Não dá pra desperdiçar dinheiro. A última tragédia aconteceu no parque SeaWorld Orlando, mas Bicho, as filha da orcas são puta. mantidas não só lá. Acho que todo SeaWorld tem esses animais e, pelo visto, eles nunca esquecem seus hábitos selvagens. Eles são predadores oceânicos sem igual em termos de força e inteligência. Por isso que os Por caras não nunca mais caçar no nadaram meio de com uma eles, pô. piscina? No SeaWorld San Diego, as orcas não só atacam quando vem algo comestível na frente delas, elas usam iscas para que os pássaros cheguem mais perto. E elas fazem isso deliberadamente, jogando pedacinhos... o que é isso? Um peixe? Ou seja, pedaços de peixe mais perto e espera. E dá certo. Muito provavelmente, as orcas caçam pássaros apenas por caçar, brincando. E sabe de uma coisa? Talvez do ponto de vista de Tilikum, todas as vítimas também fizessem parte de um jogo? Eu Fita. prefiro ficar o mais longe possível das orcas, principalmente se forem mantidas em cativeiro e já estiverem acostumadas com as pessoas. Vai que não passamos de focas peludas e magras para elas? Poxa, Até olha uma mais. porra dessa, eu digo, é natureza, meu amigo. Deixa a natureza rodar. Bicu. É, espera aí.